E aí pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Iago Bueno, tenho 22 anos e agora eu tô começando um novo empreendimento, como vocês podem ver aqui. A minha ideia é começar a vender churros e eu quero mostrar pra vocês como que funciona, né, esse processo. O processo de compra, do que eu preciso comprar, dos ingredientes, de tudo, quanto vai render isso aqui, quanto eu estou investindo. E a ideia é essa, mostrar pra vocês, para que vocês acompanhem. Então vamos lá, mostrar um pouquinho do processo. Agora, né, eu comprei o carrinho. Esse carrinho aqui eu paguei bem barato, inclusive, eu paguei R$ 1.700. É muito difícil achar nesse valor. Normalmente você acha um carrinho pelo valor em média de R$ 3.500, um carrinho que é menor do que esse, um carrinho que acaba sendo mais fraco. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, um carrinho bom. E a gente vai limpar ele agora pra gente começar a testar. Eu ainda não entendo como que faz churros, eu não sei como que frita, não sei como que faz o processo, mas eu vou aprender aqui junto com vocês. E a ideia é mostrar esse processo pra vocês. Então vamos lá. A ideia do canal, pessoal, é mostrar na realidade como funciona o empreendimento, tá? Eu pretendo começar do zero aqui com vocês, mostrando o quanto eu vou investir no empreendimento, o quanto que vai me dar de retorno, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Pretendo ser totalmente transparente em relação a isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente comprou bastante coisa, tem bastante coisa lá dentro. Ó, aqui já tem bastante coisa relacionada, né? Aos saquinhos, as embalagens que a gente vai utilizar. Aqui também tem os doces. Os churros tá lá em casa, porque aí precisa ficar na geladeira, né? E a gente vai pegar aqui os produtos agora, né, de limpeza, pra poder limpar o carrinho. Tá ficando de noite lá, ó. Minha esposa e minha sogra tá ajudando ali na limpeza do carrinho. Enquanto eu vou buscar os ingredientes, porque a gente hoje vai fazer um teste. A gente vai fazer o primeiro teste. Pessoal, é interessante saber que eu tô literalmente aqui aprendendo no meio do processo com vocês. E de fato, assim, o que fizer sentido, né? O que fizer sentido aqui, o que não fizer sentido, eu vou passar pra vocês também, tá? Mas perdão pela qualidade, tá? A gente não preparou nada, não preparou áudio, não preparou câmera pra gravar. A gente só tá fazendo isso de forma cru, pro pessoal entender mesmo como funciona o processo. E a gente aprende junto com vocês, tá? Então, em questão de gravação e tal, a gente melhora com o tempo. Só pra vocês terem uma ideia, nesse projeto eu já investi em média uns R$3.000, tá? E R$3.000 eu tô literalmente a ponto de começar. Falta pouco tempo pra mim já começar a dar início às vendas, né? Já começar a vender, arranjar um ponto certo e começar a vender. E R$3.000 é um investimento muito baixo pra começar um negócio. A maioria das pessoas, né, inicia um negócio, precisa juntar aí no mínimo 5, 10 mil reais pra poder iniciar algum negócio. Aqui a gente consegue começar com um valor um pouquinho mais baixo, tá bom? E é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô sem um adaptador aqui de colocar o celular, por isso eu tô conversando com vocês assim, mas eu preciso comprar inclusive. Então toda vez que eu paro aqui no farol, aí eu converso com vocês. Falando sobre investimento e tal, eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Eu vou mostrar ali as notinhas que eu tenho já e quanto que é investir nesse negócio. E quando a gente começar a vender, aí eu consigo mostrar pra vocês de fato quanto que a gente tá tendo de retorno em cima disso. Olha como tá o trânsito. Você vai fazer uma coisa simplesinha, ó. Olha o trânsito que você precisa pegar. Se sua casa tiver garagem, tiver espaço, se for casa realmente, aí você consegue de fato deixar o carrinho na sua própria casa. Agora, a gente mora em prédio, por exemplo. E no prédio que a gente mora, a gente não tem elevador, né? E a gente não consegue subir com o carrinho. E teríamos que subir com o carrinho na mão. E realmente não tem como, tá? Não, o local, o espaço não tem como. Eu até deixaria o carrinho bem de casa, mas não tem como. Então a única possibilidade que foi a gente, né, conseguir alguém para poder pagar, para poder deixar o carrinho. Então isso acaba sendo um custo a mais, né? É um investimento a mais, de fato. Então eu vou fazer para vocês o cálculo certinho de quanto é mais ou menos esse investimento. Eu tô analisando alguns pontos específicos.
Porque um dos pontos a gente não pode errar para vender churros é acertar o local. O local é um dos fatores mais importantes para a venda, né? Além, obviamente, do próprio produto, do marketing em si, da barraquinha, da limpeza. Existem outras questões, mas o ponto ele é uma questão muito importante para a venda dar tudo certo. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon. A gente já tá chegando em casa e, sinceramente, assim, é só nesse processo na prática ali que a gente percebe muita coisa que tá faltando. A gente já fez um investimento no projeto, a gente já investiu uma quantidade, né, financeira. Tempo também a gente tá investindo. E a gente também tem os trabalhos, né? E sendo bastante sincero, chega uma hora que dá bastante dor de cabeça. Sendo bastante sincero com você, eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida, chega uma hora que dá uma dor de cabeça do caramba. A gente vê o quanto de responsabilidade a gente tem sobre aquilo. E sempre vai vir um medo que não é consciente. É sempre um medo que você sabe no fundo que vem do teu inconsciente. É aquele medo de tipo, e se não der certo? Mas quando você olha pela lógica, e vocês vão ver isso, você vê que não tem como não dar certo. Não dar certo. Tem coisas que realmente vão dar certo. Só que a nossa mente sempre vai trazer alguma coisa do tipo de, e se não dá certo? E se não... E a gente fica tentando criar outras alternativas para resolver problemas que ainda nem surgiram. Eu não sei vocês, mas eu sou esse tipo de pessoa. Só que toda vez que acontece algo do tipo, eu sei que é meu inconsciente me trazendo questões que talvez eu precise trabalhar melhor em mim. E o que eu tento fazer é o seguinte, resolver esse mal e cortar pela raiz. Essa ansiedade do futuro de resolver coisas que ainda não aconteceu. Esse problema da gente olhar pra gente e achar que vai surgir problema do nada, que realmente surge. Mas, gente, pelo amor de Deus, quem tem perna, quem tem braço, quem tem uma cognição que procura desenvolver isso no dia a dia, gente, a gente tem capacidade de resolver tudo. O problema da gente é esse, é se parar por conta do medo. E é justamente também por isso que eu tô começando a gravar. Porque, sendo bastante sincero, o que eu não canso de ouvir, até de pessoas próximas, que eu acredito que muita gente próxima vai estar vendo esse vídeo, é a pessoa simplesmente falar, cara, eu não consigo começar porque eu tenho medo, não tenho... A gente busca muito certeza das coisas. Gente, eu não tenho dinheiro para investir, no que eu tô investindo agora, e tá tudo bem. Não tinha o dinheiro guardado, não tinha, e foi justamente nesse momento que eu olhei e falei assim, é agora que eu preciso investir. Porque depois de um tempo, gente, eu observei que eu não estava tendo o resultado que eu deveria ter, e não era por falta de competência. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito firme, eu sou muito, como que eu posso dizer, eu sou muito confiante em relação a quem eu sou e em relação às minhas competências. Eu sou muito confiante em relação a isso, sou muito confiante mesmo. E não é uma coisa que eu acredito que vem de nascença. Eu moldei isso em mim, né? Obviamente a gente tem sempre algo a moldar, mas é uma coisa que eu moldei em mim, eu reconheço isso. Eu sou muito confiante, né, naquilo que eu tenho competência. Só que tem um problema. Os meus resultados, boa parte da minha vida, e olha que minha vida ainda, eu posso dizer que é curta, né? Porque eu vou fazer 23 anos daqui uns dias. Amanhã eu faço 23 anos. E sendo bastante sincero, eu acho que nunca foram as minhas competências que não me permitiram desenvolver em nada. A questão realmente é o medo, cara. O medo paralisa qualquer pessoa, até mesmo quando a gente não percebe que tá paralisado por medo. Deixa eu passar aqui, né? Porque esse horário a gente não percebe que o medo tá paralisando a gente. A gente cria desculpa pra poder falar que não é o medo que tá paralisando a gente. E é uma coisa que a gente tem que observar. É um padrão. Eu acho que só prospera na vida. Eu não tô falando, gente, não é a balela de coach, não. Isso aqui é
a gente pode experimentar na vida. Só prospera na vida de fato quem lida com os próprios medos, isso é real. Então, gente, a maioria de vocês tem competência para fazer o que quiser na vida, para construir o que quiser na vida. Mas se você não olhar para o seu próprio medo, e são medos idiotas, não são racionais. Não são racionais. Primeiro que o medo já parte do campo emocional da mente. Mas quando a gente olha, quando eu falo não, que não é racional, é porque não tem lógica. Os seus principais medos não tem lógica nenhuma. Que é não dar certo. Quando a gente olha, né, para esse campo, o que não é dar certo? A gente percebe uma coisa. O que não funcionar conforme o planejado, primeiro, ou eu errei em alguma coisa, né? Ou existem outros fatores externos que impediram aquilo de dar certo, beleza? A questão é, gente, descobrir o problema. Nossa, não vendeu como eu esperava. Por que não vendeu? Se você sabe, por exemplo, a empresa tem 10 áreas diferentes, você descobriu que a área que não deu certo é que não vendeu. A área de venda, comercial. Então, o que isso pode envolver? Pode envolver marketing, né? Pode envolver o processo de venda, né? Que é o processo ali de lidar com o cliente. Pode envolver o seu produto, que você está perdendo cliente por conta do produto ruim. Então você já entendeu que você tem possíveis respostas. A questão é, gente, não desistir no caminho. Vai atrás das respostas e resolve os problemas. Se você não for uma pessoa que consegue resolver, não de conseguir, né? Tipo, nascer com esse dom de conseguir, isso não existe. Se você não é uma pessoa que desenvolve isso em você, de resolver qualquer problema que aparecer na sua frente, você nunca vai resolver porra nenhuma na vida. E essa é a realidade. Gente, uma pessoa que quer, eu não tô falando só empreender, porque empreender é tudo. A gente tá empreendendo o tempo inteiro. Se você vai fazer uma entrevista de emprego para trabalhar no CLT, o cargo que for, você vai ter que se vender. E o se vender é vender a sua ideia, vender quem você é, o que você pode fazer, o que você traz de resultado para a empresa. Essa é a realidade. Principalmente quando envolve um cargo ligado à venda, que geralmente são cargos que dão mais dinheiro. Então, gente, pelo amor de Deus, é só você pegar isso e aprender a lapidar em você. Cara, primeiramente, né? Que é uma coisa que eu tô observando muito nesse processo. É lidar primeiramente com os meus medos. Entender realmente o que tá me paralisando. Porque, cara, de verdade, o que distancia a gente do resultado é simplesmente o medo. É o medo de fazer a parada acontecer. E geralmente é um medo muito idiota. É um medo de possibilidade que não existe. Não existe. Se não tá no mundo prático, não existe. E quando existe, a gente não tem opção, a não ser resolver o problema. Olha que carro bonito. Mostra aí o carro, mano. Nossa, que carro lindo. Não, bonito mesmo, hein? A cor dele é bonita também. A gente vai ter um carro desse. E o cara bem fumando. Além do Maverick, a gente vai ter um carro desse ainda. Mas a ideia, pessoal, é o seguinte. O empreendimento, ele envolve, assim, boa parte do empreendimento é um jogo emocional, tá? De verdade mesmo, só nesse processo, assim, de limpeza, de fazer o primeiro processo de entender como funciona, o pão do óleo, é um processo que me desgastou emocionalmente, eu confesso. Por quê? Porque surgiu um monte de problema. E não é o problema na hora ali, é de entender que, pô, eu tenho que investir mais em algumas coisas que eu nem sabia que eu precisava investir. Tem coisas que eu preciso comprar que eu nem lembrava, que eu achava, né, que não precisava. E isso é interessante, porque se eu não modelar a minha cabeça nesse momento eu fico frustrado, eu desisto. Eu poderia facilmente olhar pra isso e falar assim, não vou mais fazer, tá dando muito trabalho, só que isso é o que me traz satisfação. Porra, se tá dando trabalho é porque tá dando certo. Pô, não tem nada que não vai me trazer um resultado bom, que não dê trabalho de verdade. E eu quero olhar pras coisas um dia e de fato agradecer que eu não desisti daquilo. Se a gente olha pro trabalho que tá dando de verdade, a gente não faz nada na vida. Não faz nada na vida. Então, de verdade, quando você olhar, tá dando trabalho, é justamente por isso que eu tô no caminho certo. A gente pede pra ter uma vida boa, pra pro Deus que seja. Cada um acredita numa coisa. E dependendo da tua religião, dependendo do que for, você pede para as coisas darem certo na sua vida. Só que você esquece do seguinte, que quando mais problemas surgem na sua vida, é realmente onde as coisas estão dando certo. Porque eu vou te falar uma coisa, para conseguir dinheiro no bolso, o processo que dá problema na vida, você vai ter literalmente que lidar com problema. E enfim,
Você pode falar desafios. Tem gente que fala, não fala a palavra problema, que sei o quê, que atrai coisa. Vamos falar desafio. A principal tarefa de um empresário, independente do que seja, é lidar com desafios no dia a dia. Então, se você não tem uma tolerância mínima a desafios, com certeza empreendimento não é a tua área. Eu poderia falar essa frase, mas eu discordo disso. Se você não tem tolerância, se você tem tolerância zero, né, para lidar com problemas, conflitos ou desafios, desculpa, tu tá encarnado no lugar errado. Porque a vida envolve isso. Não tem nada que você faça que você não tenha que lidar com desafios. Se você não lida com desafios, não aprende a tolerar isso, não aprende a trabalhar somente em relação a isso, você não cresce na vida. E essa é a realidade. Então, acho que empreender é muito mais um trabalho de autolapidação, de você, quais que são os meus limites? Aonde eu desistiria? É um trabalho muito de lapidação interna. E eu acho que é justamente por isso que eu convido, né, quem puder, a fazer esse processo de empreender. E realmente tem pessoas que não têm perfil de liderança, e tá tudo bem. E sendo bastante sincero, existem pessoas que nascem com essa questão nata, e existem pessoas que desenvolvem isso. Pra mim tá tudo bem. Mas a questão é, enquanto a gente não aprender a lapidar nossa mente, a lidar com os nossos medos, a gente não vai conseguir viver uma vida boa. Porque o que torna a vida boa é aprender a tolerar e enfrentar desafios. É o que eu acredito. E esse aqui é o resultado, né? A gente carregando aqui o doce de leite que não sabia onde colocar. 1h da manhã, minha esposa sai, né? Acorda às 2h30 da manhã para trabalhar. Mas esse é o sacrifício que tem que ser feito. E tá tudo bem, faz parte do processo. É um processo cansativo. E realmente vai ser muito cansativo. Mas acredito que o resultado disso é satisfatório. Acabamos chegando em casa tarde, nem gravamos mais nada, mas o próximo vídeo vai ser já o processo de venda, já vendendo com carrinho de churros na rua, e eu peço que você nos acompanhe nesse processo. Acredito que vai ser de grande auxílio para aqueles que querem investir em algum negócio. Um abraço e fique por dentro dos próximos capítulos.